Bom dia a todas e todos que nos acompanham nessa terça-feira na nossa coluna Direitos das Mulheres. Estamos aí com o nosso Shima tradicional de sempre, estava aqui acompanhando antes a coluna do Laélio, né, falando assuntos super contemporâneos, em que pese já deveria estar superado, né, como a questão da vacinação. Também assisti a série M, que tu citou aí antes, da adolescência, acho que vale a pena a crítica, né? Então, bem bacana. E hoje, gente, eu quero falar sobre uma notícia que eu vi ontem, trazendo um paralelo aqui sobre os casos que eu atendo enquanto advogada, que é importante a gente colocar isso, né? Então, até pedi para a Sofia colocar ali o título: Quando uma mãe pode perder a guarda de um filho, né? Porque o que aconteceu com essa mãe aqui foi isso, ela é uma médica, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do, Meu nome é do vídeo. Moreira, eu sou médica, tenho 47 anos, e há 50 dias eu fui o maior pesadelo da minha vida. A minha filha, somente 3 anos, foi retirada dos meus braços, entregue para o meu ex-marido, por uma decisão judicial de uma juíza da cidade de Juiz de Fora, que deu a guarda unilateral da Maria Antônia para o meu ex-marido. Sim, o que me agredia psicologicamente, me agredia verbalmente, me agredia fisicamente, na maioria das vezes, na frente das crianças. Eu tive coragem de denunciá-lo pela Lei Maria da Penha. Hoje eu tenho medida protetiva. E eu só posso ver a minha filha hoje, há 15 dias, sábado e domingo, de 2 às 6, na presença de alguém da confiança dele. Eu estou sendo tratada como uma criminosa, enquanto ele responde a um processo criminal pela Lei Maria da Penha. Esses últimos 50 dias foram de muito sofrimento. Minha vida parou. Eu chorei muito, mas Deus já transforma toda essa minha dor em fogo. Então, gente, eu quis trazer esse caso aqui para ilustrar, porque eu já atendi várias mulheres nessa mesma situação. É claro, eu trouxe esse caso aqui, que é um caso que eu não tenho, não atuo nele, né? Justamente para não trazer nenhum problema ético, né? Enfim, de sigilo. Mas ela publicou, saiu no G1 ontem, então eu aproveitei isso para mostrar para vocês o que todos os dias acontece com várias mulheres. E eu posso atestar isso como uma profissional que já vivenciei isso na minha profissão, vendo mulheres nessa situação. Isso é muito grave. E vejam, aqui a gente está falando de uma mulher que é médica, que é autônoma, que tem uma condição financeira. Agora, vocês tragam isso para uma realidade de alguém que está desempregada, né, que é uma mulher preta, que é pobre muitas vezes. Como é que ela fica nessa situação? Então, assim, é muito dramático isso, é revoltante, né? E realmente acontece muitas vezes da mulher ser uma boa mãe, dela fazer o que ela tem que fazer e ela perder a guarda do filho, tá? Isso é uma realidade. Não é a maioria, pelo menos, dos casos que eu vejo, mas acontece, tanto que tá aí, esse vídeo foi publicado ontem, né? E é algo que, claro, eu não tenho acesso aos autos, então aqui eu estou falando de forma ilustrativa, hipotética, né? Eu não vi o que aconteceu, não vi as provas e tudo mais. Agora, obviamente, né? Como ela está ali publicando isso, é porque realmente ela acredita que é uma decisão totalmente injusta. E eu vi, ela colocou ali que um dos argumentos é porque ela se mudou do lugar onde o pai morava para ter a rede de apoio da família, foi para uma cidade onde a família tinha a mãe dela, a irmã e tal. E aí ela mora ali nesse lugar da família e ela viaja até São Paulo para trabalhar. E aí, com esse argumento de que ela viaja e deixa as filhas com a família, ele conseguiu retirar a guarda da mãe, o que é um absurdo, porque ela está trabalhando justamente para para prover o lar, né, sustentar as filhas e tudo mais. Então, assim, vejam, eu já ouvi numa audiência uma mãe com um filho nos braços de poucos dias, né, e a gente pedindo a pensão alimentícia em face do pai que não queria registrar a criança. E o juiz falou para essa mãe: tem que pensar em trabalhar. Algo assim, resumindo para vocês, foi nesse sentido a fala dele dentro de uma audiência para uma mãe com um filho nos braços. E aí essa mãe trabalha também, é penalizada por trabalhar. Então, assim, a mulher nunca está certa. Se ela não trabalha porque ela não trabalha, se ela trabalha porque ela trabalha, né? Então, mas é aquilo que a gente fala, e parece um repetitivo, né? E inclusive foi citado aqui antes a questão da série, mas é isso. É um machismo que está arraigado na nossa sociedade e que
que mais do que uma fala é algo que nos atinge diariamente, né? O que nos afeta diariamente, é o que nos faz a gente progredir menos no trabalho, faz a gente ter mais problemas psicológicos, e a gente precisa realmente falar sobre isso, expor, informar, porque é uma das formas de combater. Fora todas as outras, né, que a gente precisa também uma rede dos órgãos, né? Aqui em Santa Catarina, a gente precisa, no Brasil, mas falando aqui da nossa região, a gente precisa das delegacias das mulheres abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente precisa de políticas públicas que coloquem as mães no mercado de trabalho. A gente precisa de lugares seguros para as mulheres, né? Então, é tudo isso. E aí eu quero aqui, aproveitando essa história dessa mãe, dessa médica, inclusive contar para vocês um caso que eu atendi que me chocou bastante, né, enquanto advogada. Foi de uma mãe que ela chegou e ela desesperada no meu escritório, foi na pandemia, e aí ela começou a me relatar o que aconteceu. Ela disse assim que ela, enfim, ela teve uma gravidez, que durante a gravidez ela já sofreu violência, ele chutou a barriga dela, várias coisas assim, daí para pior, tá? E que daí ela estava casada com esse sujeito aqui, e ela trabalhava num frigorífico. E aí ele falou que mulher que trabalhasse lá era mulher que não prestava, que ela tinha que sair do trabalho, coisas assim. Fez ela sair do trabalho. Uma vez que ela saiu do trabalho, ele expulsou ela de casa, e ela em total vulnerabilidade, porque a família dela não era daqui, ele era a única pessoa que ela tinha aqui, isso ela estava com a filha dela pequena. Ele fez ela assinar um documento que ela nem sabia o que era, e era um documento da guarda da filha, um termo de acordo. E aí, quando ela viu o que era, e aí que ela me procurou e disse: doutora, eu preciso da minha filha. E aí, gente, eu ajuizei. E aí ela me mostrou o cabelo dela, que ela tinha cortado o cabelo dela assim na raiz com a tesoura, sabe? Um ato de até mutilação mesmo, né? De automutilação, eu acredito. Que ela estava num desespero tão grande que ela fez aquilo. E aí eu disse, gente, preciso ajudar essa mulher e tal. Ajuizei a ação, não consegui, porque tinha esse termo que ela assinou, e eu explicando, eu mostrei toda a ficha criminal gigantesca do cidadão, a filha desesperada querendo ficar com a mãe. E aí, depois disso, um tempo depois, essa criança fugiu da casa do pai, e ela foi encontrada no centro da cidade, sozinha, abandonada. E aí, nesse momento, novamente, ajuizei a ação, pedi antecipação da tutela, expliquei tudo de novo, caiu um outro juiz. Fui lá, despachei, conversei, disse, olha, estão afastando uma mãe de uma filha, elas estão desesperadas e tal. E aí consegui reverter essa guarda, gente. Voltou para a mãe, e hoje eu acompanho elas, né? Elas estão muito felizes. Eu perguntei como é que estão as coisas, se adaptaram, nanã. E elas duas estão super felizes. Eu vejo elas no Instagram, com a mãe, com a filha, brincando, se abraçando, se beijando. E ali eu vejo assim como eu estou na minha missão e como é bom o meu trabalho, como ele me dá essa satisfação de poder ter feito esse e outros casos semelhantes também, né? Mas o quanto assim a gente sofre do lado, né, de que a gente defende, o quanto a gente testemunha a injustiça, sabe? Porque são muitos processos e muitas vezes eles não são tratados da maneira singular que eu acho que eles deveriam ser, sabe? Então é muito difícil assim muitas vezes, mas essa história teve um final feliz e por isso que eu escolhi ela para contar aqui para vocês, porque eu acho que a gente também precisa sempre renovar a esperança, né? Ter fé, acreditar num mundo melhor, acreditar no bem realmente, em coisas, né, que nos deixem melhor. E aí, assim, ó, para finalizar aqui, eu quero falar para vocês o que então pode fazer uma mãe perder a guarda. Claro que uma mãe pode perder a guarda também, assim como um pai pode perder a guarda, né? Qualquer pessoa que seja responsável, que não esteja cumprindo o seu papel. Agora, claro, é muito mais difícil pela minha prática, né, de ter uma mãe negligente do que um pai. É mais comum um pai negligente. Acho que isso está mudando e acho que a tendência é mudar cada vez mais, né? Mas hoje a realidade é essa. Então, assim, ó, primeiro, existem
situações que a mãe e o pai se separam e eles não regulamentam a situação na justiça, fica de boca, né? Por exemplo, a própria guarda fica uma guarda fática, não fica uma guarda estabelecida pelo juiz, e a pensão, né? Eles dizem, vou pagar tanto. Então, assim, eu não aconselho, porque perante a lei tem que estar formalizada a guarda até para benefício previdenciário, questões patrimoniais que podem surgir, que às vezes a gente nem imagina, né? Então é importante estar regularizada a guarda. E a pensão nem se fala, né? Mas, enfim, aí às vezes acontece essa situação e a mãe diz assim, esse dinheiro que tu está pagando não está chegando para cobrir os custos aqui do filho. Aí ele diz assim, se tu reclamar, eu vou entrar na justiça e vou pedir a guarda. E muitas mães se acoam com isso, né? Ficam com medo e não fazem nada. Mas isso aí é um blefe. Isso aí não vai prosperar na justiça, tá? Então, e outra coisa, quem vai ficar com a guarda, tem mães que têm o seguinte medo, eu não estou trabalhando, será que vou perder a guarda? Não é isso que faz a mãe perder a guarda. Não é ganhar um salário baixo, não é estar desempregada, isso tudo não faz a mãe perder a guarda, tá? Inclusive, isso pode ser um fundamento para aumentar o valor da pensão alimentícia. Então, isso é um blefe, tá? Não pode cair nesse blefe. Agora, assim, quando a mãe vai perder a guarda? Quando ela não cumpre os seus deveres de mãe, né? Por exemplo, quando ela negligencia, vamos pensar, não matricula a criança na escola, quando ela tem idade, ou quando ela está na escola, mas ela não leva na escola, ou está doente, não leva no médico, não vacina, não cuida da saúde, né? Ou, por exemplo, coloca o filho num bar, em lugares que tem prostituição, que tem drogas, uso de drogas, deixa a criança exposta a drogas, né? Essa semana até eu vi uma notícia que saiu com uma criança de 4 anos levou cocaína na escola e distribuiu entre os colegas, não sei se vocês viram. Então, veja, a criança com acesso a uma droga pesadíssima, né? Vamos pensar que a mãe é dona de um bar, ela vive daquilo ali e deixa o filho no meio daquilo ali com homens que ingeriram álcool. Esse tipo de situação é uma situação que está negligenciando, né? Ou violência sexual, né? A criança, vamos pensar numa mãe que arruma um novo namorado e esse namorado pode cometer algum tipo de abuso e a criança vai reclamar. Ela vai reclamar para a mãe ou para o pai e isso sim. Agora, claro, às vezes pode o pai usar isso de forma deturpada, inventar, pode também, né? Então tem que estar atento para essas coisas. Mas exemplificadamente é isso que pode fazer uma mãe perder. É muito difícil da mãe que tem a guarda perder a guarda do filho. Realmente tem que ter uma prova cabal, consistente, de que há alguma situação muito grave acontecendo, tá? Não é assim um erro, não é uma pessoa que está desempregada, que não ganha muito, que não sei o quê, que vai perder a guarda. Não. Tem que ter algo assim, tá expondo a criança a um risco, tem que estar negligenciando, e é só isso que vai fazer ela perder a guarda. Então, lembrando que hoje, em regra, em regra legal, a guarda é compartilhada, sendo que a criança vai ficar a casa de referência vai ser de um dos genitores. E isso não exclui o dever do outro genitor pagar pensão alimentícia, porque esse é outro medo que as pessoas têm. Não, vai ser guarda compartilhada, ele não vai me pagar a pensão, não vai pagar a pensão para o filho, não, vai pagar igual, tá? Só a guarda compartilhada significa que os dois, eu acho muito positivo, né? Que os dois genitores vão dialogar. Agora tem que ter diálogo entre os genitores, senão não funciona também, né? Então tem que dialogar sobre qual é a melhor escola, além da escola, qual é a atividade extracurricular que essa criança vai fazer. Então, é uma participação maior de ambos os genitores, tá? A Amy está me avisando aqui que está encerrando o meu tempo e já concluí tudo que eu queria falar aqui para vocês, né? Vou voltar aqui para o meu Shima, desejar uma ótima terça-feira para vocês. Falei hoje aí, então, sobre quais as hipóteses de perda de guarda das mães, né, que também serve para os pais ou avós, enfim, quem tem a guarda, usando como exemplo um caso de uma médica que perdeu a guarda do filho, mesmo ela tendo uma medida protetiva em favor a ela, então ela perdeu para o agressor dela a guarda. Me parece, eu não vi os autos, mas me parece um absurdo
e pelo tamanho do sofrimento dela, realmente é uma questão bem grave. E aí eu exemplifiquei aqui com casos que eu já vivenciei, então eu sei que realmente isso acontece, é muito triste, é lamentável, mas é para isso que a gente está aí também, né? Para não esmorecer, para sempre fazer a defesa da garantia dos direitos das mulheres na justiça, onde quer que seja nessa sociedade. Beijo! Emi, Sofia, Raul, todo mundo do Portal Desacato, um beijo para quem nos acompanha. Fiquem com Deus e até a terça que vem.